Uma das maiores dúvidas dos concurseiros, quem está estudando para concurso público, é sobre o cronograma de estudo. Ninguém sabe muito bem como organizar, se existe um jeito certo de você alocar as disciplinas, o que você deveria estudar primeiro, se você vai estudar uma disciplina de cada vez, vai estudar 2, 3, se estuda tudo de uma vez, se faz ciclo de estudo. Então no vídeo de hoje eu quero trazer um conceito que eu aplico nos meus estudos, que é da interdisciplinariedade. Então eu vou falar tudo sobre isso e o porquê que a interdisciplinaridade pode ajudar muito na sua aprendizagem, no seu processo de aprendizado e, claro, aumentar muito o seu rendimento nos estudos. Então vem comigo no vídeo de hoje. Fala galera, beleza? Meu nome é Hugo, seja bem-vindo a este canal, o maior canal de concurseiro para concurseiro do YouTube. Um outro aspecto do meu cronograma de estudo, além da progressão que eu faço nos meus estudos, é justamente a interdisciplinariedade, que é o tema do vídeo de hoje. A interdisciplinaridade é basicamente você usar conhecimentos de várias matérias conjugado. Então assim, você sempre está intercalando as disciplinas, estudando coisas que parecem que são completamente diferentes, mas um processo de aprendizado vai ajudando no outro. Então, por exemplo, você estuda matemática, mas isso te ajuda na biologia, você estuda biologia e isso te ajuda na história. Então, isso é a interdisciplinaridade, você estudar várias matérias e aplicando o conhecimento de cada uma na outra. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, sempre que eu vou montar o meu cronograma de estudo, vou pegar um concurso para estudar, sair um edital e tal, estou montando o meu plano de estudo, eu sempre intercalo uma matéria básica com uma matéria específica. Então, além da progressão nos estudos, que já tem um vídeo específico sobre isso, eu faço essa interdisciplinaridade. Então, eu vou pegar uma matéria básica, tipo português, e na sequência eu vou estudar direito constitucional. Se vocês repararem no vídeo que eu fiz sobre o estudo progressivo, eu vou deixar aqui um trecho de uma imagem, é um exemplo, né, de um cronograma que eu montei para ilustrar no vídeo. Vocês vão perceber que eu sempre estou intercalando uma básica e uma específica, uma básica e uma específica. E por que isso é tão interessante? Então eu quero listar rapidamente 4 pontos por que eu utilizo esse sistema de estudo nos meus cronogramas, e eu acho que, cara, ele é muito, muito interessante, você deveria utilizar também. O primeiro ponto é que seu cérebro muda a chave do aprendizado. Você imagina o seguinte, quando você está estudando uma matéria específica, que geralmente, na maioria das vezes, é uma matéria de direito, ou seja, constitucional, administrativo, você está estudando lá a lei de licitações, a 8.112, enfim, alguma lei relacionada a concurso público. E o processo de aprendizagem ali é muito mais decorar do que realmente aplicar aquilo na prática. Então você tem que decorar prazo, você tem que decorar data. Então é um processo minucioso. A maioria das questões também de direito, principalmente para nível médio, cobra muito a literalidade da lei. Ou seja, você tem que, cara, realmente decorar o texto legal, você tem que decorar o artigo, você tem que decorar o inciso, tudo. Então o seu cérebro está trabalhando, você imagina o seguinte, nessa frequência de decorar, de prestar muita atenção nas palavras, de ler muito, muita leitura de lei. E quando você alterna para, por exemplo, português, muda completamente, né, o mindset do seu cérebro que estava estudando para uma lei. Agora é um negócio completamente diferente. Muitas questões de português, muitas em prova de concurso, praticamente 30%, às vezes 40% das questões de português de uma prova é interpretação de texto. Então é um processo de aprendizagem diferente, o seu cérebro está ali tentando interpretar um texto, fazendo conexões, palavras que ele nunca viu. Então, quando você altera essa chave, o seu cérebro ele dá um up, ele dá um gás e ele é estimulado em regiões diferentes. Então isso é muito bacana. O segundo ponto é justamente sobre a interdisciplinariedade. Quanto mais você sabe de uma matéria, mais fácil fica saber de outra. Isso é muito comum em concurso. Às vezes você está estudando direito penal e quanto mais você sabe de penal, mais fácil fica o direito constitucional. E vice-versa. Quanto mais você sabe de português, mais fácil fica estudar as matérias específicas, que tem muita lei. Às vezes você não entende muito bem de interpretação, não sabe o que a lei está querendo dizer. E quanto mais você estuda a língua portuguesa, mais fácil fica entender outras coisas. Então, cada vez que você estuda mais disciplinas e vai fazendo essa intercalação, mais a interdisciplinaridade é fortalecida. O terceiro ponto, que para mim é muito importante, é que o estudo fica menos cansativo. Eu estudava 2 matérias que eram um pouco parecidas, mas eram completamente diferentes, que era processo civil e processo penal. O processo civil e o processo penal são, cara, completamente diferentes. Então ele tem prazos diferentes, mas para uma mesma coisa. Então assim, a citação no processo civil é uma coisa de prazo, no processo penal é outra. A intimação, a revelia, então vários conceitos que são os mesmos tinham prazos diferentes.
Você imagina estudar processo civil e na sequência estudar processo penal? Ou estudar processo penal e na sequência direito penal? São matérias muito parecidas, com termos muito parecidos e conteúdos completamente diferentes. Então isso cansa muito o seu cérebro. Você ficar, lendo lei atrás de lei, o mesmo ritmo de estudo. Então quebrar esse negócio é muito interessante. Então eu estava lá estudando direito penal, na sequência eu ia estudar informática, matemática, raciocínio lógico, que era a outra parte do meu cérebro que seria ativada. Isso fazia o meu estudo render muito mais, não ficava enjoado, cansativo, porque todo dia eu estava vendo matérias diferentes. E o quarto ponto, também super importante, é o ritmo de prova. Na sua prova, você vai lidar ali com várias disciplinas de uma vez. Você vai ver 12, 13, 14 disciplinas na sua prova. E se você fica estudando uma matéria por semana, uma matéria por mês, você não tem esse feeling, sabe? De, cara, você tá fazendo uma prova de português, você vira a página, é matemática, você virou a página, é informática, depois volta pra constitucional, depois é penal, depois é direito administrativo, uma lei e tal. Cara, esse negócio é o mais importante. Então, por eu estar treinado, de sempre estar fazendo isso em casa, né? Tô vendo direito administrativo, de repente eu troco, vou lá fazer questão de matemática, depois eu volto, tô lá em constitucional, eu sempre tô alternando a básica e específica, básica e específica. Isso me ajuda muito na hora da prova, eu não me assusto. Então me deu uma base muito legal para resolver prova rápido, consciente, com estratégia. E é basicamente isso que eu tinha para falar hoje, pessoal. Essa dica, cara, eu acho muito bacana. Eu acho que a interdisciplinaridade, né, você alternar essas matérias e absorver esse conceito de estudar várias disciplinas e sempre básica e específica, e não ficar com medo, né? Ah, nossa, eu tenho que fechar a constitucional para começar português. Não existe isso. Até a sua revisão vai ficar mais fácil, porque você vai fechando as matérias praticamente junto, e depois você vai ficar só revisando por questões ou por resumos. Fica super legal. Então é isso que eu tinha para falar no vídeo de hoje. Eu quero saber de você agora qual método aí você utiliza para você montar o seu cronograma de estudo. Você gosta da interdisciplinaridade? Você sempre está alternando aí no cronograma? Você já fazia isso e às vezes você nem pensou por que você fazia isso? Como que é? Conta aqui para mim nos comentários. E eu te convido a conhecer o canal, se inscreva. Tem vídeo aqui toda segunda-feira. E eu te convido a deixar o like nesse vídeo, ajuda muito o canal. Por favor, deixa o like aqui e a gente se vê até o próximo vídeo. Grande abraço para todo mundo. Valeu, pessoal!